Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Nós estaremos juntos nesta aula onde nós vamos aprender muito. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para essa nossa aula, vamos lá? Vamos falar um pouco hoje sobre as capacidades físicas, entender o que são, onde são encontradas, como são encontradas em nosso corpo. Por detalhamento, nós vamos aprender aí sobre a força muscular, resistência muscular, flexibilidade, equilíbrio e velocidade. Você pode estar se perguntando como faz para adquirir essas capacidades físicas, de repente compra um medicamento, toma as pílulinhas de força muscular, de resistência. Calma, a gente vai descobrir tudo nesta aula. Sem mais delongas, vamos de aula? Bom, nesta nossa aula nós iremos falar um pouco sobre capacidades físicas, né? Para que elas servem, para que eu vou utilizá-las. E eu trouxe algumas dúvidas aqui para a gente, algumas indagações que de repente podem surgir quando o assunto é esse. A primeira delas é essa que aparece. Você já se perguntou, por exemplo, vamos lá, vamos pensar, vamos raciocinar. Você já se perguntou como faz para conseguir carregar alguma coisa pesada, né? O que você precisa? De força ou de velocidade? Essa é uma das dúvidas que pode de repente ocorrer. Outra dúvida, olha só, aparece para nós agora, de repente, né? O que ajuda você a se manter em pé sem cair no chão? Será que é flexibilidade ou será que é equilíbrio? Fiquem analisando, pensem, mas antes, mais uma dúvida que pode surgir de repente, né? O que faz você correr mais longe, percorrer aí um caminho mais longo, sem ficar cansado? Será que é força ou será que é resistência? Bom, eu acredito que para esse início vocês talvez não consigam resolver ou talvez fiquem especulando sobre que capacidade física é utilizada para cada habilidade. Mas nós vamos falar nesta aula justamente sobre isto, sobre capacidades físicas. Esse é o tema da nossa aula, esse é o tema do nosso estudo de hoje, o nosso objeto de estudo. Nós vamos falar sobre capacidades físicas. E aí, não se preocupem se porventura vocês não sabem o que significa isso, nós vamos descobrir tudo nesta aula. E aí eu preparei um checklist para a gente com todas essas capacidades físicas e nós vamos explorar cada uma delas. Nós começamos a nossa jornada com a definição dessas capacidades físicas, que aparece na cartela para você agora. Olha só, as capacidades físicas são elementos fundamentais para a realização de tarefas motoras, que podem ser influenciadas aí por características genéticas, isso se tratando das capacidades físicas, tá? Não da realização das tarefas motoras. As capacidades físicas podem ser influenciadas por características genéticas, mas que são determinadas aí pelas experiências de aprendizagem e, portanto, são treináveis. Então, todos nós já viemos aí com essas habilidades, com essas capacidades físicas, né? Mas as nossas experiências de aprendizagem, aquilo que nós nos permitimos fazer, de repente, atividades que nos dão ali, exigem um pouco mais de impulsão no salto, um pouco mais de força, ou mesmo aquilo que a gente para treinar, vai aperfeiçoar essas capacidades. Elas são entendidas também, olha só como o texto continua aqui para a gente, como um atributo físico treinável no organismo do ser humano. Isso segundo o professor Barbante, Valdir Barbante, lá em 2003, ele trouxe essa definição para a gente. E antes da gente aprofundar um pouco mais sobre essas capacidades físicas, eu trouxe aqui para a gente fazer uma análise quase que filosófica dessas capacidades, da estrutura do nosso corpo, da harmonia do nosso corpo. É esta imagem que aparece aqui para vocês do homem vitruviano. Talvez vocês já tenham visto isso em algum livro, em algum desenho, né? Geralmente aparece nos livros de ciências. E aí, eu trouxe ela para a gente fazer essa reflexão, né? Que às vezes, olhando para o nosso corpo, nós podemos nos perguntar, né? Onde nós encontramos essas capacidades?
E antes de responder essa pergunta, a gente precisa saber quais são as capacidades físicas, que é o que nós vamos fazer nesta aula. Esta figura do homem vitruviano, ele é um desenho de Leonardo da Vinci, que representa aí, né, o corpo humano a partir das proporções ideais. Ela foi arquitetada por meio de conceitos expostos na obra de arquitetura do arquiteto romano Marcus Vitruvius Polio. E a ilustração, ela representa ali o ideal de beleza e harmonia nas proporções mais adequadas do corpo. Bom, com base na definição, a gente pode pensar em muitas capacidades físicas ou em características que nem são capacidades físicas, mas que a gente traça como ideais para o nosso corpo, esse ideal de harmonia. Nessa aula, a gente vai descobrir, a gente vai explorar um pouco 5 capacidades, ok? Apesar do nosso corpo possuir algumas outras, nós vamos explorar 5 capacidades físicas. E são elas. Nós vamos falar da força muscular, da resistência muscular, da flexibilidade, do equilíbrio e da velocidade. Além disso, a gente vai descobrir um pouco como usar cada uma dessas capacidades, onde eu consigo enxergar ela e a importância delas para o meu dia a dia, ok? Para isso, eu preparei este checklist aqui para a gente, olha, das capacidades físicas que nós vamos estudar nesta aula. Então, já deixa aí, tá tudo bem organizado ali, coloquei a ideia do cafezinho ali do lado, e a gente vai fazer essa análise de forma bem tranquila, bem relaxada, e a gente começa analisando, estudando um pouco sobre a primeira delas lá, sobre a força muscular. Então a gente já vai riscar ali ela, que a gente vai explorar e vai entender muito sobre o que é essa força. A gente começa explorando somente força, para depois adentrarmos aí nessa característica da força muscular. Olha só, geralmente a gente pensa na força, nessa capacidade de levantar mais peso, de levantar mais carga, né? De ter a habilidade de carregar muito peso. Porém, o conceito de força, olha, é a capacidade de exercer tensão contra a resistência que ocorre por meio das ações musculares. Como, por exemplo, quando você arremessa ali uma bola para o gol, no handebol, por exemplo, né? Você vai arremessar a bola, você vai precisar de um pouco de força, apesar de outras características como a precisão, né? Velocidade desse arremesso, que você jogar de qualquer jeito não vai valer de nada. Então, mas a principal característica é a força, a potência deste arremesso. Ok? Isso falando olhando para essa capacidade física, uma visão, uma perspectiva ali mais voltada para o esporte. Porém, no seu dia a dia, a cartela traz para a gente essa visão, olha, você consegue perceber que você usa força, né? Fica aí o questionamento, você consegue enxergar onde você usa força no seu dia a dia? A gente pode observar aí, ó, no remar, na canoa, né? Quando você está ali remando na canoa, você vai precisar de força muscular para fazer a canoa deslocar ali na água, vencer a resistência do meio líquido ali, para carregar, de repente, uma saca de farinha, né? Ou mesmo 1 quilo de farinha, dependendo do seu biotipo corporal, do seu tamanho. Você pode ser um jovem pequeno, né? E aí, para carregar um saco de farinha, na imagem a gente tem uma saca grande ali, para ajudar nas tarefas de casa, como carregar um garrafão de água, ou carregar o bebê ali enquanto a mãe, a irmã, alguém faz alguma coisa, ou ainda carregar a sua mochila para a escola, quando você vai para a escola ali, quando recebe os livros, o seu material didático, né? Então, todas essas atividades necessitam de força, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas todas vão solicitar força do nosso corpo. Logo, queridos, nós notamos que, muito além de nos auxiliar nos esportes, as capacidades físicas como a força são úteis principalmente no dia a dia, nas atividades mais simples que nós realizamos ali em casa. Aí a gente já tem um motivo para praticar, desde já começar a treinar, se preocupar a treinar essa capacidade física que é a força, tá bom? A próxima capacidade física que nós vamos conhecer é a resistência muscular. Mas antes, vamos entender aí só o que é resistência. E aí a gente já precisa chamar aqui o nosso checklist para a gente já riscar ali a resistência muscular, ok?
a gente segue, olha só, a resistência. É a capacidade de sustentar uma dada carga, né, de atividade o mais longo tempo possível sem fadiga. O que é fadiga? É sem cansar, sem ter aquele momento que você fica ali, se sente ali meio exausto, meio cansado, fadigado. Tá bom? Então você vai conseguir realizar essa atividade por um tempo maior e vai continuar, não vou dizer no mesmo pique, mas com uma intensidade próxima de como você começou. Não vai começar num ritmo acelerado e muito breve já vai cair ali o ritmo e tudo mais. Precisa manter esse ritmo o mais próximo do que você começou. Essa é uma das características que a resistência nos proporciona. Como eu trago, por exemplo, né, você faz uma corrida de longa distância. Você precisa de resistência para conseguir suportar essa corrida do início ao fim. Essa capacidade física, ela ajuda a durar mais, né, a você conseguir executar a atividade durante mais tempo. Você consegue correr mais sem se cansar. Ou manter um peso erguido sem sentir tanto cansaço. Não quer dizer que você não vai sentir nada, absolutamente nada. Eu vou fazer aqui horas de atividade e não vou sentir nada. Você vai ter uma resposta do organismo, você vai se sentir cansado. Porém, esse cansaço vai demorar um pouquinho mais a chegar. Quando a gente olha, essa é só a definição de resistência. Quando a gente olha para o nosso músculo, para o aspecto ali da resistência muscular, olha só o que a cartela traz para a gente. É a capacidade do músculo para exercer repetidamente a força contra a resistência. E aí você consegue realizar você consegue realizar repetições múltiplas de um exercício. Essa é uma forma de nós percebermos ali a resistência muscular. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa jornada diária, nós conseguimos perceber aí a importância dessa característica, né? Dessa capacidade física, ok? Em tudo que nós vamos realizar ali basicamente. Essa característica ela é importante também em modalidades do atletismo ou do mini-atletismo, que são modalidades que eu acredito que vocês já conhecem, tá bom? E principalmente porque em algumas provas nós precisamos competir várias vezes no mesmo dia, ou ainda nas corridas longas, onde é necessário realizar muitas voltas ali na pista. Isso no âmbito dos esportes. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, vou trazer uma abordagem mais voltada aí para casa, né? Essa capacidade ela pode ser notada em atividades simples, como por exemplo ir ao mercado, ao supermercado e voltar carregando ali as sacolas, né? Aqui na imagem a gente tem uma sacola de papel que vem no braço e do mesmo jeito vai pesar, vai cansar, né? Ou ainda carregar por muito tempo ali um bebê no colo, como a pessoa está carregando ali a sacola, né? Então a gente precisa dessa capacidade da resistência muscular para conseguir durar aí um pouco mais de tempo. E aí eu chamo o nosso checklist, a gente vai partir para a próxima capacidade física. Nós já falamos da força muscular, da resistência muscular, nós vamos ver agora um pouco sobre a flexibilidade. O que essa capacidade física faz, como que eu utilizo ela no meu dia a dia, nas modalidades esportivas, onde eu encontro a flexibilidade. Olha só, a gente dá seguimento no conteúdo, entendendo que a flexibilidade é a capacidade de nós conseguirmos uma maior amplitude do movimento. Olha só, a gente vai realizar os movimentos em certas articulações com amplitude de movimento apropriada. Como, por exemplo, a execução de um movimento ginástico, né? E aí, quando eu falo de ginástica, a gente vai ter as abordagens do desporto ginástica e aquelas abordagens da academia, onde a gente vai realizar ali na academia aqueles movimentos na amplitude apropriada, sem fugir muito do eixo articular para não machucar. Então, essa capacidade, ela vai me dar a amplitude da minha articulação, porém mais apropriada, mas sem causar lesões. A importância dessa capacidade, olha só, o texto continua para a gente,
tem relação com a saúde das pessoas. E ali no âmbito dos esportes, né, ela ainda vai evitar que essas pessoas se machuquem praticando atividades físicas. Isso porque o corpo vai dizer, para que tá bom, não estica mais, porque senão vai machucar, não amplia mais esse movimento, porque senão vai machucar. Então, o corpo vai responder para a gente. Claro que se ele precisar de mais flexibilidade, ele também vai indicar, olha, aqui a gente não consegue, o nosso limite é esse, vamos trabalhar essa capacidade para aperfeiçoar essa capacidade física, ok? A gente consegue ver a capacidade física de flexibilidade presente em atividades como a ginástica, a dança, a musculação, o futebol, o vôlei e muitas outras. Pois ela não está relacionada só com esticar-se, mas com a capacidade da amplitude e retorno ao movimento natural. Ok, turmas? Então, não é só, quando eu falo em flexibilidade, não pensem só num pedaço de elástico esticando, ficando, ampliando ali e voltando, não. Não é só esticar, mas realizar o movimento, né, a capacidade da amplitude e o retorno ao movimento natural. Perfeito? Bom, essa é a capacidade física da flexibilidade. E aí eu chamo novamente o nosso checklist para nós adentrarmos aí a mais uma capacidade que é o equilíbrio. Você pode talvez estar se perguntando, né, para que serve esse equilíbrio? Bom, a capacidade pode ser entendido como a capacidade de manter o corpo estável, né, no espaço. E a principal característica dele, ele é importante para a gente ficar em pé. Imagina eu tentando dar essa aula com esse aspecto do meu corpo debilitado. Eu ia tentar ficar em pé aqui, eu ia cair para um lado, para o outro, para frente, quem sabe, ou para trás. Então, é um aspecto que precisa ser trabalhado, às vezes, não é a maioria, né, mas com o passar dos anos ali, com a idade vai avançando, essa capacidade vai se perdendo. Por isso que é bom treinar sempre, para que você consiga sempre ter a independência em atitudes simples, como essa de ficar em pé, andar, correr, movimentar, ao realizar ali as mais diversas práticas corporais, tá bom? Essa capacidade ela é fundamental desde os primeiros anos de vida, pois é através dela que nós vamos, aos poucos, dando ali os primeiros passos, ok? E por isso que é importante, né? É preciso desenvolver de forma natural a força em alguns grupos musculares que vão ajudar a manter a postura. E aí a gente está falando dos abdominais, da musculatura intercostal, da musculatura das pernas, que é o que vai ajudar a gente a se manter mais estático. Você pode perceber que quando criancinha, a gente anda se apoiando ali, daqui a pouco vai dando os primeiros passos, se ajeitando, até conseguir ter a postura mais correta, ter essa capacidade física bem trabalhada, né? essa consciência corporal bem definida, e a gente consegue manter o equilíbrio. E aí, com o passar dos anos, com o passar da idade, aquele senhor mais idoso, aquela senhora, já vai perdendo um pouco essa capacidade. Isso porque a musculatura vai ficando um pouco mais enfraquecida, os ossos vão ficando mais fracos, e aí ele vai, às vezes, perdendo a capacidade. Por isso que os idosos, às vezes, caem bastante, porque perdem aí um pouco do desenvolvimento dessa característica, dessa capacidade física. Bom, então, essa é um dos pontos mais importantes para sempre treinar essas capacidades que trouxe para vocês, a força, o equilíbrio, a flexibilidade, para que a gente tenha sempre elas em harmonia e possa ter independência nas atividades cotidianas. Nós, não só quando pequenos, a cartela continua, olha só, mas também quando ficamos mais idosos, como falei para vocês, nós perdemos algumas dessas capacidades, ou elas ficam mais enfraquecidas. Por isso que é um pouco mais comum nós vermos aí acidentes domésticos como quedas. Por isso que é importante treinar sempre esta capacidade, né? O equilíbrio,
fazer ali sessões de ginástica, algumas sessões de musculação, hidroginástica, pilates, diversas atividades que possam de alguma forma treinar força muscular para me ajudar a manter o equilíbrio do meu corpo, perfeito? Nós vamos agora para a última capacidade física que nós vamos explorar nesta aula, que é a velocidade. Eu deixei ela por último de propósito, porque se falta alguma dessas anteriores, como que a gente vai conseguir desenvolver a velocidade? Imagina tentar desenvolver velocidade sem equilíbrio. Imagina tentar desenvolver velocidade sem força muscular. Pode parecer que não, mas todas elas estão interligadas, estão conectadas aí umas com as outras. E aí o conceito de velocidade, olha só, é a capacidade de desenvolver movimentos cíclicos, né, na mais alta velocidade individual possível. E aí a gente consegue perceber essa ideia do cíclico nas provas dos 100 metros rasos ali do atletismo, onde eu tenho que correr muito rápido, mantendo ali o movimento das pernas e braços, preenchendo este ciclo de movimento, ok? Ela é importante para as atividades do cotidiano, o texto continua, olha só. Em que ganham tempo, né? Especialmente ao realizar esportes, ok? Então a gente precisa aí pensar nesse aspecto da velocidade para realizar essas atividades do nosso dia a dia e também quando eu olho para o aspecto dos esportes. É uma característica que precisa ser treinada. A saber um pouco mais, olha só, a cartela continua mostrando para a gente, a velocidade ela está presente e pode ser notada na execução de movimentos em diversas modalidades. Por exemplo, olha só, para um arremesso, não se pode fazer lento, ok? Ou em uma competição de ciclismo, o atleta precisa colocar velocidade na pedalada. Apesar de que ele vai precisar também da força, né? Para poder empregar ali mais velocidade, ele vai precisar de força. Se ele colocar muita força, ele provavelmente vai cansar, isso vai fazer ele precisar de resistência. Quando o músculo cansar, ele vai perder um pouco de amplitude, o que vai fazer ele necessitar também de flexibilidade. Logo, como já disse a vocês, essas capacidades estão conectadas, estão interligadas aí umas com as outras, ok? Mas professor, por que a gente precisa conhecer essas capacidades físicas? Olha só. Conhecer as capacidades físicas é importante, mas é também fundamental compreender o repertório sobre as sensações corporais durante a prática de exercícios físicos, tá bom? Para você não pensar, poxa, será que eu estou suando, meu corpo está suando, será que é porque eu estou com pouca força? Ou será que está faltando resistência? Será que a ausência do equilíbrio está me causando medo de fazer essa atividade? A gente precisa conhecer essas sensações corporais. E aí eu trouxe algumas para vocês saberem. Olha só, as sensações corporais que são de ordem biológica. A gente vai ter o aumento no suor do corpo. Quando a gente percebe esse suor, e eu preciso já tirar uma ideia que não sei se vocês já ouviram falar de que quando a gente está na academia ou quando a gente está fazendo atividade física, uau, suei demais, perdi muito peso. Não funciona assim. A perda hídrica, né, a perda do suor não está ligado com a perda de peso, tá bom? É só uma resposta fisiológica do nosso corpo para tentar melhorar ali a temperatura. De modo que a gente tem também essa sensação corporal biológica na hiperventilação, que é aquela respiração acentuada na hora da corrida. Então, são pontos que vão me indicar ali que, de repente, eu preciso melhorar a minha capacidade física de resistência. Eu estou correndo e eu desloquei pouquíssimo tempo, eu já estou morrendo, eu não consigo mais. É uma característica que me mostra que a minha resistência está muito baixa, eu preciso elevar ali um pouco mais. Outros aspectos, olha só, a elevação da frequência cardíaca. Se com um mínimo de atividade o meu coração bate mais acelerado, já é um indicativo de que eu preciso dar uma olhada aí no que está causando essa elevação na frequência cardíaca, nos meus batimentos cardíacos. Será que eu estou solicitando força de uma estrutura que não tem?
Será que a ausência do equilíbrio está me causando medo e é isso que está causando essa elevação da frequência cardíaca? Ou será que eu não tenho resistência para aquela atividade e por isso o meu coração ele já está respondendo junto com a respiração e tic-tac, e já é um indicativo de algo que eu preciso melhorar, mas aí eu preciso investigar ali com o auxílio de um médico, com o olhar de um profissional de educação física, ok? Outro aspecto é a fadiga, né, que é o cansaço do corpo durante a atividade. Imagina aí, começa aquela brincadeira maravilhosa na aula de educação física e de repente você já está exausto, cansado e olha para o professor e diz, tio, eu não aguento mais. É um aspecto que nem combina muito com um jovem, né? O jovem geralmente tem energia, tem vigor, tem vontade de brincar. E aí se ele já está cansado, já está com o corpo cansado, é um indicativo de que nós precisamos melhorar as nossas capacidades físicas. Outra característica é a tensão e a elasticidade muscular, que estão associadas aí a diferentes estruturas corporais, mais ligadas principalmente à flexibilidade, né? Eu falei para vocês da amplitude muscular, eu preciso olhar se eu não estou conseguindo realizar determinado movimento, se me falta amplitude, será que eu tenho um encurtamento muscular? Precisa procurar ali uma ajuda especializada, um médico, para que ele te diga. Até porque esses fatores ligados aí à flexibilidade, ao equilíbrio, eles podem comprometer um pouco o desenvolvimento normal do nosso corpo. Podem comprometer o nosso crescimento, né, e o desenvolvimento de estruturas. Então, é importante investigar, mas essas são as sensações corporais que vão me indicar que eu preciso dar uma atenção maior para as minhas capacidades físicas. Você pode talvez estar se perguntando isso que aparece agora, olha só, mas professor, como treinar as capacidades físicas de força muscular, resistência muscular, flexibilidade, equilíbrio e velocidade? Olha só, é muito importante a gente respeitar cada fase do nosso desenvolvimento, como o texto mostra para a gente, olha só, do nosso desenvolvimento motor, né? E aí quando eu falo motor, esquece o motor do barco ali, não é isso. É o desenvolvimento do sistema locomotor, do sistema do nosso corpo, que permite que a gente faça alguns movimentos, que a gente corra mais, que a gente tenha aí essas capacidades físicas talvez mais desenvolvidas. Crianças e adolescentes não devem carregar muito peso ou se dedicar de forma exaustiva aí a atividades que levem ao profissionalismo esportivo. A gente tem outras adaptações, né, como o mini atletismo, o mini basquete, o mini voleibol, que vão dar para a gente um repertório desses movimentos, vão iniciar um treino leve, suave e adequado dessas capacidades físicas, até nós conseguirmos adentrar na fase em que nós podemos treinar com mais especificidade cada uma delas. No momento, eu tenho uma oferta maravilhosa para vocês treinarem essas capacidades, exercitarem de forma adequada. E ela acontece, olha só, nas aulas de educação física. É esse momento maravilhoso que nós pensamos e projetamos para vocês. Nessa fase do desenvolvimento, né, na fase em que as crianças estão, cabe a prática das modalidades adaptadas, com os níveis de intensidade menor que vão auxiliar o desenvolvimento do praticante e nunca prejudicar. A gente precisa sempre ter esse olhar, que a gente precisa sempre desenvolver e não prejudicar o nosso desenvolvimento, ok? Nessas aulas de educação física, a gente tem a oportunidade de conhecer diversas movimentações, diversas modalidades esportivas, diversas possibilidades de prática e ampliar o nosso repertório de movimentos, de atividades físicas que possam, de forma suave, leve e adequada, treinar essas capacidades físicas. Portanto, olha só, a educação física escolar é um ambiente valioso que possibilita essa prática segura e assistida de atividades, né, que possibilitem, que vão permitir aí o desenvolvimento saudável dos seus praticantes. Portanto, alunos, aproveitem cada momento das aulas de educação física, pois elas são o momento mais especial, planejado e projetado para vocês, para que vocês consigam alcançar esse desenvolvimento motor, trabalhar essas capacidades físicas, como já disse, de forma leve, suave e adequada à sua faixa etária, à sua idade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tenham aprendido bastante. Deixo a todos vocês um forte abraço
e até a próxima.